Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava de férias e tinha combinado com a minha tia de passar uns dias na casa dela aqui em Curitiba. Moro em Bandeirantes com a minha família, norte do Paraná, e sempre tive vontade de conhecer a capital. Eu e a tia Ana, a gente se falava por mensagem praticamente todos os dias. E naquela semana, todos os dias mesmo. Só que, estranhamente, no dia da viagem, eu simplesmente não consegui falar com ela. Eu ligava, mandava mensagem, mas parecia que o celular estava fora de área, desligado. A tia já morava em Curitiba há uns 10 anos. Era casada, mas eu não conhecia o seu marido. Só sabia que era um cara divorciado, que ela tinha conhecido no trabalho. Como não conseguia falar com ela, fiquei na dúvida se ia ou não. Sem saber o que fazer, porque apesar de já estar com a passagem comprada e tudo, né? Porque fiquei me perguntando, será que aconteceu alguma coisa? Será que a tia desistiu e não quer mais que eu vá e agora está com vergonha de falar? A mãe já achava que não, que devia ter acontecido alguma coisa. Chegou a dizer, será que ela não perdeu o celular, Sabrina? Ou foi assaltada? Cidade grande, você sabe como é, né? Aliás, tome cuidado quando chegar lá, viu? Não fique dando bobeira, dando confiança para qualquer um. Olha, eu pensei até em desistir da viagem. Até porque não conhecia nada, nem ninguém em Curitiba. Fiquei com medo de acontecer algum desencontro entre nós duas. Tudo bem que eu tinha um endereço. Mesmo assim, fiquei pensativo. De todo modo, acabei arriscando e peguei o ônibus direto. Quando cheguei, tentei falar com a tia de novo, pelo celular, mas, de novo, sem sucesso nenhum. O celular parecia continuar desligado. Pensa na minha situação. Fiquei apavorada de realmente acabar havendo um desencontro entre a gente, porque, enfim, de posse do endereço, peguei um táxi e fui parar direto na casa da tia Ana. Respirei até aliviada quando vi que a janela estava aberta. Significava que ela estava em casa. Bati palmas, dali a pouco um rapaz apareceu na janela. Ficou olhando para mim assim, com uma certa curiosidade. Eu ali com aquela mala de roupa na mão, né? Antes que eu falasse qualquer coisa, dali do portão mesmo, eu resolvi perguntar. É aqui que mora a Ana? Eu sou sobrinha dela, lá do norte do Paraná. Ele fez sinal para que eu esperasse um pouco e saiu ali fora para conversar comigo. Já saiu abrindo o portão. Ela comentou mesmo que estava vindo uma parente dela para cá. Entra. Tá, mas cadê a tia? Era um moço, assim, bem simpático e bonito também. Perguntou se eu queria ajuda com a mala. Falei que não precisava. Aí perguntei da tia de novo. Falei que não estava conseguindo falar com ela pelo telefone. E foi então que ele me deu a notícia. Então, a Ana sofreu um acidente. Ela e o pai bateram o carro na quinta-feira. Tá falando sério? Meu Deus, então foi isso. Mas como é que eles estão? Não, tá tudo bem, quer dizer, o pai se machucou um pouco mais. Só que os dois estão fora de perigo. Ainda estão no hospital, mas acredito que até amanhã ou na segunda já vão receber alta. Ele me contou como tinha sido o acidente. Nada assim muito grave. E depois se identificou. Era enteado da minha tia, filho do primeiro casamento do Rubens, marido dela. Ele estava sozinho ali na casa, até porque os outros dois habitantes estavam no hospital, tinham sofrido aquele acidente. Apesar da tia não estar ali, ele fez de tudo para que eu me sentisse assim bem à vontade. Tinha um quarto sobrando e foi nesse quarto que ele me acomodou. Como era cedo ainda, ele foi lá e preparou um café pra gente.
E eu aproveitei para ligar para casa, para avisar que tinha chegado bem e contar o que tinha acontecido com a tia, né? Olha, gostei muito do jeito do Donizete, uma pessoa muito bacana. A gente conversou tanto. Ele me contou um monte de coisas da sua vida. E quis saber da minha vida também. Eu queria ir ver a minha tia no hospital. Ver como é que ela estava, né? Perguntei se ele podia me levar. E ele falou que sim, que à tarde a gente iria. Em resumo, adorei conhecê-lo. A gente meio que regulava de idade. Na época, eu estava com 21 e ele devia ser pouca coisa mais velho. Devia ter uns 23 no máximo. A gente conversou, inclusive, sobre assuntos mais pessoais. Ele, inclusive, chegou a perguntar: e o namorado deixou você viajar sozinha pra cá? Quem disse que eu tenho namorado? Sério que não? Bom, nesse caso somos dois. Eu também tô sozinho. Olha, podia não ter nada a ver. Mas nessa hora, senti que algo ficou assim no ar. Rolou uma certa atração. E uma certa, digamos assim, malícia da parte dele quando falou aquilo. Então somos dois. Eu também tô sozinho. Ele falou e deu um sorrisinho, assim como quem diz: a gente pode aproveitar, né? O fato é que à tarde, ele me levou até o hospital para ver a tia. E de fato, a tia estava melhor, apesar de ter se machucado um pouco. Ela falou que, pelo que tinha conversado com a enfermeira, receberia alta já no dia seguinte, pela manhã. O Donizete, inclusive, ficou de buscá-la. Já o seu Rubens não tinha previsão de alta, porque os traumas que ele tinha sofrido haviam sido um pouco mais sérios, mas também já estava fora de perigo. Olha, eu conversei tanto com a tia. Inclusive, fiz uma videochamada para a mãe, ali mesmo do quarto do hospital. Até porque a mãe tinha ficado muito preocupada com ela, né? Por conta daquele acidente. Depois que saímos do hospital, o Donizete disse que ia me levar para conhecer alguns lugares, já que eu não conhecia nada em Curitiba. Passamos a tarde toda andando para lá e para cá. Eu me senti tão bem na companhia dele. Por outro lado, depois que voltamos para casa, me senti meio esquisita, pelo fato de estarmos ali sozinhos. Ele disse que ia me levar para conhecer um barzinho bem bacana. Então a gente tomou banho, se arrumou, comeu alguma coisa e depois fomos até esse lugar que ele conhecia. E de fato, era um lugar bem bonito. Tinha um monte de gente. Até que pelas tantas, era certo que aquilo ia acabar acontecendo, né? Desde o começo, deu para sentir aquela energia, assim, aquela atração de parte a parte. Então foi inevitável, a certa altura, a gente acabar se beijando. E depois do primeiro, estranhamente, nem me preocupei em como iríamos terminar aquela noite. Não pensei que depois íamos ficar sozinhos lá na casa, né? Já que o pai dele e a minha tia estavam no hospital. Tratei de aproveitar, curtir o momento, como se diz. Até que por volta das 10h30, 15 para as 11, nós dois ali agarradinhos, ele perguntou se eu não queria ir embora. Bom, também não sou nenhuma boba, né? Sabia muito bem quais eram as suas intenções. Mas é que eu estava gostando tanto da gente ali, sabe, um pertinho do outro, que nem me preocupei. Simplesmente concordei com ele. Chegamos em casa e ele já me puxou para junto dele. Começou a me beijar, a me abraçar com força e no fim, o que já parecia mesmo inevitável, acabou acontecendo. E eu, sinceramente, desde que comecei a pensar naquela possibilidade, já comecei a concordar com ela, mesmo em pensamento. Aconteceu. Passamos a noite toda juntos no seu quarto. E não posso dizer que me arrependi.
Pelo contrário. A gente se entregou um pro outro. Depois dormimos. Acordamos de madrugada de novo. Transamos outra vez. E ainda repetimos tudo de manhã, quando despertamos. Ainda bem que ele tinha proteção. Incrível. Mas tudo o que aconteceu entre a gente ali me fez, sei lá, me apegar tanto a ele. Despertou alguma coisa muito séria aqui dentro de mim. Eu já estava sozinha, sem namorado, sem ficante, sem nada. Já fazia uns 7, 8 meses. Tinha namorado um carinha por quase um ano. Até que no fim, não deu certo. Cada um foi pro seu lado. E desde então, eu não tinha mais me envolvido com ninguém. Pelo que me contou, o Donizete também estava sozinho há alguns meses. O fato é que houve, assim, uma conexão tão forte entre a gente, sabe? Uma sintonia, uma afinidade. A tia acabou recebendo alta naquela manhã. Não sei quem lá do hospital mandou mensagem pro Donizete pedindo que o responsável fosse buscá-la. Já o Rubens ainda ia ficar pelo menos mais aquele dia internado. Acabei indo junto buscar a tia. E antes de entrarmos no hospital, ainda trocamos muitos beijos ali no carro. Achei melhor a tia não ficar sabendo de nada, né? Tinha medo que ela não gostasse, ou que comentasse alguma coisa com a minha mãe. Por isso a gente combinou de manter segredo. Só que a tia não é boba. Eu acho que ela percebeu, sabe, o clima entre nós dois. Tanto que depois que a gente chegou, na primeira chance que teve, ela veio me perguntar: e como é que foram as coisas aqui em casa entre você e o Donizete? Foi tudo bem, tia. Ela inclusive me levou para conhecer alguns lugares aí, bem bacanas. Sei. E você dormiu onde? Ficou no quartinho de fundo? Falei que sim. Menti, né? E ela insistiu. O Donizete tentou alguma coisa com você, Sabrina? Como assim, tia? Sabrina, não se faça de bobo. Você sabe do que eu tô falando. Ele deu em cima de você? Não, tia, não. Ele me tratou normal, super bem, mas... Por que a senhora está perguntando isso? Por nada. Ele é meu enteado. Eu gosto dele. Mas é meio ligeiro, sabe? Se ele tentar alguma coisa com você, você me conta, tá bom? Concordei com ela na mesma hora. Na maior cara de pau, eu disse que qualquer coisa eu contaria pra ela. Olha, se eu disser que não fiquei meio ressabiada com as coisas que ela falou em relação ao Donizete, estaria mentindo. Ela falou que ele era muito namorador, muito mulherengo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Não nego que fiquei pensativo. De todo modo, com a tia ali, achei melhor nem ficar muito perto dele, principalmente depois das coisas que ela falou. À noite, ele até me chamou pra gente dar uma saída, mas eu achei melhor ficar ali com a tia, pro caso de ela precisar de alguma coisa. Na hora de dormir, me ajeitei lá no quartinho e não vou mentir que senti falta dele. Foi difícil pegar no sono, só de saber que ele estava ali no outro quarto, do outro lado da parede, e também porque não conseguia parar de pensar nele. Para minha surpresa, perto da 1:30 da manhã, eu ali ainda sem conseguir pregar o olho, escutei aquele ruído assim no corredor. Depois, me deu a sensação de que, sei lá, de que tinha alguém mexendo no tranco da minha porta. Fiquei assustado assim no começo, porque juro, não atinei em quem poderia ser. Até que de repente a porta se abriu e pelo vulto eu vi que era ele. Ele entrou bem de mansinho, se aproximou da cama
e, sem dizer uma palavra, se deitou ali do meu lado. Antes mesmo que eu dissesse alguma coisa, ele já me abraçou e começou a me beijar. Adivinha? Estava sentindo tanto a falta dele, de modo que fizemos amor de novo, reprisando a noite anterior. Claro que tomando todo o cuidado do mundo para não fazer barulho, para a tia não escutar, né? Depois ele voltou pro quarto. Olha, quando eu resolvi passar uns dias na casa da minha tia, juro que eu jamais imaginei que fosse conhecer o Donizete. E mais do que isso, que fosse acontecer tudo que houve entre nós. Fiquei a semana todinha lá. A gente fez amor todos os dias. Quer dizer, todas as noites, né? Quando estava a tia dormindo, a gente aproveitava para... Na terça-feira, o marido dela, da tia, também recebeu alta lá do hospital. Eu já estava com a minha passagem de volta comprada para o domingo. Mas quase troquei. Não queria me separar do Donizete. Sabia que ia sentir muita falta. No sábado, por exemplo, eu já estava com o coração apertado. Só de saber que viria embora já no dia seguinte. Ele também, eu percebi, estava meio triste. No domingo, foi ele que me levou até a rodoviária. Saímos mais cedo da casa para poder aproveitar, né? E ficamos juntos durante um tempo. Olha, foi uma despedida tão difícil. Mas a gente prometeu que ia continuar mantendo contato. Pensa numa viagem melancólica. Eu me senti tão vazia, coração tão apertado. Inclusive, até onde tinha área de cobertura, ficamos ali trocando mensagens. Depois até fiquei pensando em tudo aquilo que a tia tinha falado dele, né? Que ele era mulherengo, namorador. Só que, sei lá, eu não achei que ele fosse assim. Achei que a tia tinha exagerado. Pelo menos comigo, se mostrou uma pessoa assim tão sensível. Trocávamos mensagens todos os dias, praticamente o tempo todo. Só eu sei o tamanho da minha saudade. A vontade que eu tinha de vê-lo de novo. Olha, eu nem aproveitei o resto das minhas férias. Passava o dia todo em casa, esperando por alguma mensagem dele. Até que voltei a trabalhar e aos poucos fui retomando o ritmo normal da minha vida. Até que tempos depois, dei de cara com uma situação que, apesar de tudo, eu não esperava. Descobri que tinha engravidado. Foi realmente uma surpresa muito grande para mim. Mas grande mesmo. Claro que o filho em questão só podia ser do Donizete. Fiquei surpresa, porque a gente sempre usou proteção em todas as vezes, não falhou uma. Sei lá se furou alguma camisinha em algum momento e nenhum de nós dois se deu conta disso. Eu comecei a desconfiar até que fiz um teste de farmácia e aí não deu outra, né? Gravidez. O detalhe foi que quando liguei pro Donizete para lhe contar, ele reagiu de um modo que eu não esperava. Grávida? Como assim grávida, Sabrina? Como que isso foi acontecer? Sei lá, né? Aconteceu. Tá, mas você não tá achando que esse filho é meu, né? Você melhor do que ninguém sabe que eu usei camisinha em todas as vezes que a gente foi pra cama. Juro. Eu não esperava aquela reação dele. Até porque ele não parou por ali. Me disse outras coisas. Uma mais desagradável do que a outra. Olha, nem parecia que era com ele que eu estava conversando. Parecia outra pessoa. Antes disso, quando a gente conversava, ele era
tão carinhoso comigo. Vivia dizendo que estava morrendo de saudade, que não via a hora de me ver de novo. Mas depois simplesmente mudou da água por vinho. Lembrei das coisas que a tia tinha me dito e me deu uma agulhada no coração. Ele chegou a dizer que o filho não era dele, que era de outro, e que não seria bobo de assumir nada, criança nenhuma. Sabe, diante da sua reação, querendo tirar o corpo fora, não tive alternativa a não ser conversar com a tia depois. Contar para ela, né, o que tinha acontecido. Inclusive tudo que tinha rolado entre nós dois. E depois que eu contei, também tive de contar tudo pro meu pai e pra minha mãe. Olha, ficou uma situação tão chata. E mesmo depois que tudo veio à tona, ele continuou tirando o corpo fora. Diz que não ia assumir nada nem ninguém. Repito, nem parecia a mesma pessoa que eu tinha conhecido. Pelo jeito, ele tinha me enganado, se fazendo passar por alguém que ele não era. Não tinha sido por aquele Donizete, sabe, que eu tinha me encantado. Mas não era mesmo. Só que agora era um pouco tarde demais. Falei que ia fazer um DNA e depois que a criança nascesse, queria esfregar o resultado na cara dele. Não tinha mais o que fazer a não ser esperar para provar que eu estava sendo sincera, que o filho que eu estava esperando era dele mesmo. Foi um período muito triste para mim. Eu chorava o tempo todo, até porque não imaginava que ele fosse mudar tanto. Estive em Curitiba novamente quando entrei no 6º mês. Queria conversar com ele, tentar uma aproximação para a gente se entender. Mas até sair de Curitiba ele saiu. Inventou uma viagem lá quando soube que eu estava viajando para conversar com ele. Em resumo, minha filha nasceu, mas ele continuou exatamente com a mesma atitude. Se recusava, inclusive, a fazer o teste. No fim, não conseguiu se esquivar por muito tempo. Acabamos fazendo o exame e o resultado foi aquele que eu já sabia de antemão, né? A menina era mesmo sua filha. De quem mais? Eu não tinha me envolvido com mais ninguém. O fato é que, mesmo contrariado, ele acabou registrando a menina, mas nunca a tratou como se fosse sua filha. Eu nunca entendi por que é que ele agiu assim, porque, convenhamos, né? A coitadinha não tinha culpa de nada. Parecia até que ele tinha uma pedra no lugar do coração. Tudo bem que não quisesse nada comigo, mas que pelo menos tratasse bem a menina. Afinal de contas, era sua filha. O teste provou. Pro meu castigo, apesar de tudo e da mudança que ele teve comigo, eu nunca consegui esquecer o Donizete. Aquele sentimento que ele despertou em mim foi uma coisa tão forte que parece que eu não consigo arrancar aqui do peito. E toda vez que eu olho para nossa filha, as lembranças me invadem e eu sinto aquele aperto no coração, misturado com aquela saudade, com aquela falta que eu sinto daquele Donizete lá do passado. Sei lá, como eu queria que ele estivesse do meu lado, me ajudando a criar a nossa filha. Só que nem para ela ele liga. Parece que não está nem aí. Só registrou porque foi obrigado. Porque o teste mostrou que era filha dele. Se não, tem horas que eu me pergunto, onde foi parar aquele cara que me conquistou com tanta facilidade? Será que ele existiu algum dia? Ou foi tudo invenção, fingimento, só para me conquistar?
e me levar para a cama. Pensei que ele também gostasse de mim. A sensação que eu tive é de que ele gostava. Ele dizia sempre, nas nossas mensagens, que estava sentindo demais a minha falta. Sabe, que não via a hora de me ver de novo. Falava como alguém que está dizendo a verdade. Que estava mesmo sentindo saudade. Mas agora eu vejo que era tudo fingimento. Só não entendi por que ele agiu assim. Porque se fez passar por alguém que não era. Alguém que ele jamais foi e jamais será. Daqui de Bandeirantes, eu acompanho esse programa todos os dias pela internet. Por isso eu resolvi mandar a minha história. Mesmo que ele ouça esse meu relato, não tenho a mínima esperança de que isso vá mudar alguma coisa. Eu sei que não. Mas foi o jeito que encontrei para, pelo menos, desabafar. E também para ele saber que, apesar de tudo, continuo sendo uma boba apaixonada de tempos atrás. Apesar de tudo, não consegui esquecê-lo. Arrancá-lo aqui desse meu triste e pobre coração.